Dia a todos, sejam muito bem-vindos à Fraternidade Francisco de Assis. Vamos agora fechando nossos olhos materiais, vamos nos conectando a este outro mundo, ao mundo dos espíritos, nos conectando aos nossos mentores espirituais, à equipe de limpeza e proteção desta casa, a Ordem dos Franciscanos, a Fraternidade Branca e a todos os seres de luz que se façam presente, a todos que vieram para ouvir as palavras de hoje, tanto encarnados quanto desencarnados, que hoje possamos aprender um pouquinho mais sobre fé, sobre como podemos ser melhores como pessoas, como espíritos e como cristãos. Possamos ouvir com os nossos ouvidos físicos, mas trazer para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso dia a dia. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá. Eu ia fazer essa palestra umas 2 semanas atrás, mas eu estava de mudança e aí a gente acabou alterando as datas, né? E aí essa palestra eu comecei a escrever lá na Páscoa. Eu estava nesse período de mudança. E aí na segunda-feira o Papa Francisco faleceu. E aí a minha palestra foi mudando um pouquinho. E o tema que eu estou trazendo para vocês hoje é: que legado você quer deixar no mundo? Porque a gente pensa muito no que a gente vai deixar de heranças para os nossos filhos, né? Seja física ou seja de caráter, de responsabilidade, mas a gente não pensa muito no que a gente vai deixar de legado. E a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar o que é legado. Né? Legado é aquilo que se deixa por testamento a quem não é herdeiro forçoso ou principal. O que é transmitido a outrem que vem a seguir. Então é alguém que está para além da nossa família. Né? O que a gente vai deixar para as outras pessoas que não fazem parte do nosso contexto familiar? Aqueles que a gente não atinge diretamente. Né? O que a gente vai deixar? E a comoção que teve com a partida do Papa para o mundo espiritual me fez pensar muito nisso. Porque é um Papa que ficou marcado pela sua morosidade, por seguir os ensinamentos de Cristo, que foi para além da religião. Né? Ali a gente viu pessoas que ficaram horas na fila para poder se despedir dele, e muitos tinha ateus, tinha agnóstico, tinha espírita, tinha pessoas de outras religiões que às vezes a gente nem conhece. Eu vi várias reportagens do pessoal comentando, né? Pessoas que eram excluídas, que eram marginalizados pela sociedade, muitos imigrantes que eles não são aceitos pelos próprios países, mas ele aceitava, né? E aí, pensando nele, me veio também outros 2 Franciscos, nosso Francisco de Assis e o Chico Xavier, que são outros homens que também deixaram o seu legado através do amor, da caridade, de servir o próximo, né? De pessoas humildes. E aí, o que a gente está deixando? Né? Como que a gente está expressando esse nosso cristianismo para os outros? E esse Papa, além do amor, da caridade, né, ele foi o primeiro que começou a enfrentar a própria igreja. Ele é o primeiro Papa em 1200 anos fora da Europa. O único Papa que foi sem ser da Europa era ali perto, era do Oriente, ali próximo da Europa. Né, mas é o primeiro Papa da América Latina. É o primeiro Papa que criou uma instituição dentro da própria igreja para identificar casos de abuso dentro da igreja. É um Papa que ele se opunha contra as guerras. Não se opunha de uma forma rigorosa, mas de uma forma amorosa. Ele pedia orações, ele pedia intervenção para os líderes. Ele se envolvia, ele não sabia, esteve no que estava acontecendo no mundo. Ele participou de congressos sobre sustentabilidade. Ele fez muitas coisas que a gente nem imagina que ele se envolveu. E ele falava
que o sonho dele era ter uma igreja mais pobre para atingir os mais pobres. Porque ele falava que aquela riqueza toda contida ali não era necessária, não precisava, porque aquilo podia ser usado de outras formas. Ele foi o primeiro papa a se recusar a ficar nos aposentos, que eram mais chiques, né, mas os aposentos mais ricos. Ele escolheu ficar num lugar mais humilde. Ele falou que ele não precisava daquilo, né? Então, vendo esse legado que ele deixou de amor, esse legado de inclusão, que ele incluía, ele foi acolhendo todos, independente de etnia, independente de gênero, independente de classe, né? Ele foi abraçando todo mundo se sentia muito acolhido, né? Então até a gente viu que ficou 3 dias o velório dele e lotado de gente o tempo inteiro. Era para parar à noite e voltar de manhã, se estendeu até 5 horas da manhã e 7 horas da manhã já estava aberto de novo. Então, assim, ele foi uma pessoa que realmente o legado dele atingiu o mundo inteiro, né? Não vamos ser pretensiosos e achar que todo mundo que está nessa sala vai atingir o mundo inteiro, né? Eu não tenho essa pretensão. Mas, se a gente conseguir atingir a nossa cidade, o nosso bairro, atingir a escola que nossos filhos frequentam, se a gente conseguir atingir algum grupo, a gente vai estar fazendo a nossa parte. E aí, eu vou ler um trechinho da Bíblia para vocês, que está no livro de Paulo, na carta dos Romanos, capítulo 4. É uma leitura extensa, então eu vou fazer um resumo do comecinho ali, só para vocês entenderem do que está falando, mas o finalzinho eu gostaria de ler para vocês. Esse capítulo chama A Morte do Homem Velho e a Vida em Espírito. E fala sobre o amor de Deus e o amor de Jesus para conosco. E nesse capítulo quebra a crença de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, de um Deus injusto e um Deus rigoroso. E começa a trazer, através de Paulo, esse Deus de amor, esse Deus de justiça, de misericórdia, de fé no invisível. Eu vou ler o finalzinho para vocês. Tá lá. Tá no Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Realmente está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nada nesse mundo é capaz de nos afastar do amor, o que em nós está nos afastando? O que em nós não está permitindo que a gente construa o nosso legado? E eu, como sou uma pessoa prática e gosto de pensar no prático, eu fiz um roteirozinho de como a gente constrói o nosso legado, como que a gente pode fazer isso na nossa vida. E aí o primeiro item para a gente poder deixar a nossa marca aqui nesse mundo é sair da zona de conforto. Acho que o primeiro ponto de partida para a gente ir para algum lugar é a gente começar a desconstruir crenças. Crenças de que eu não tenho tempo, eu não tenho conhecimento, eu não consigo, eu não posso, eu não sou suficiente. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro nem para mim, como que eu vou ajudar o outro? Né? E não é só materialmente, né? A gente pode ajudar de diversas formas. E se não tem conhecimento agora, faz com que você tenha. Depois que você vai estudando, vai adquirindo mais, e você vai passando mais, né? A gente tem que começar a
a se conhecer. Eu acho que o principal, né, para a gente sair da zona de conforto é a gente se conhecer, entender o que está travando. Qual que é o ponto ali que te segura, né? Por que que eu não... Nossa, alguém veio falar comigo, em vez de eu dar uma palavra de conforto, eu falei que não tinha tempo. Ou por que que alguém me pediu um favor e eu falei assim, nossa, mas ai, é difícil, né? Ai, não, melhor ela se vira com o dela, eu me viro com o meu. Sabe? A gente tem que, primeiro de tudo, se conhecer, para saber aonde que a gente trava. A partir do momento que a gente souber onde a gente está travando, a gente consegue reverter isso, né? Segundo passo, otimizar o tempo, né? O tempo, a gente acaba investindo com muitas coisas. A gente tem muitas funções, todo mundo aqui tem vários papéis, né? Alguns são pais, mães, são filhos, né? Tem trabalho, tem casa, tem rotina, tem a fraternidade. Todo mundo tem diversas atividades durante o dia, né? Mas a gente está otimizando esse tempo? Na hora que a gente pode assistir alguma coisa, a gente está assistindo alguma coisa que vai me agregar ou a gente vai assistir alguma coisa simplesmente por assistir? Tudo bem a gente ter lazer, não estou falando que ninguém vai ter lazer, que ninguém vai ter um tempo ocioso, mas a gente pode até aproveitar esse tempo ocioso para fazer algo que agregue, né? Otimizar o nosso tempo é sempre pensar em atividades que vai aumentar, vai conectar, nem que seja para a gente sentar, tomar um café e bater um papo, mas que seja uma conversa que vai te levar, que vai fazer você crescer, né? Você vai sentar numa roda de fofoca ou você vai sentar numa conversa que seja mais profunda, que seja de autoconhecimento, que seja de uma troca, que seja de uma parceria, que seja de amizade, né? São escolhas de como você vai aproveitar o seu tempo. E aí cai numa frase, que eu acho que essa frase é bem polêmica, principalmente nas redes sociais, mas é aquela, todos temos as mesmas 24 horas no dia, né? Eu já entrei num debate nessa frase, porque muitos falam, ai, mas isso é coisa da burguesia, porque eles falam isso, porque eles têm carro, não tem que pegar ônibus, não tem que pegar metrô, eles chegam em 30 minutos no trabalho, eu demoro 2 horas, demoro 3 horas, demoro 4 horas. E sim, realmente as pessoas, todo mundo tem a sua realidade, cada um tem, mas o que você faz com ela, né? Porque às vezes aquele que demora meia hora, ele está escutando uma palestra, ele está escutando um audiobook, ele está escutando alguma coisa, e nessa meia hora ele cresce alguma coisa. E aquele que está 4 horas ali, que poderia aproveitar para fazer alguma coisa, está reclamando, está xingando, está fofocando. Não estou falando que todo mundo é assim, mas existe, né? Eu já vi muitos casos de pessoas que moram em São Paulo, demorava 2 horas para chegar no trabalho, que fizeram cursos de línguas, que viraram fluentes em inglês, que viraram fluentes em francês, só estudando enquanto estavam dentro do ônibus e do metrô. Tem pessoas que fazem medicina que estudam dentro do ônibus. Quantas pessoas que não viajam todos os dias para a faculdade e estudam enquanto estão no ônibus, enquanto tem gente que está bebendo, tem gente que está ali fazendo outras atividades, né? E às vezes acaba nem se formando, porque acaba largando antes da faculdade. Então, assim, o que a gente faz com esse tempo, né? A gente precisa cada vez mais pensar, a planejar, que é o próximo passo, né? Vamos planejar onde você quer chegar. E quando você tem um lugar de destino, você começa a fazer um roteiro. Então toda vez que você vai falar assim, não, opa, tem que voltar lá. Qual que é o meu objetivo? Ah, meu objetivo é sair dessa encarnação melhor que eu entrei. Quero ser mais bondosa. Acontece algum fato que eu não fui tão bondosa e falo, opa, tem que voltar. Né? Eu não planejei sair mais bondosa, eu não tô sendo. Né? Então, falar de legado é também lembrar um pouquinho de que somos mortais, de que vamos morrer um dia, né? E quando a gente traça o que a gente vai deixar, quando a gente traça esse legado,
A gente não sabe se a gente vai entregar o projeto concluído. Eu não sei se eu vou realizar o meu projeto até o final. Posso morrer pelo caminho, né? Mas pelo menos eu vou estar no caminho. Agora, se eu não planejei nada, se eu não tô fazendo nada, tô só deixar a vida me levar, a vida leva eu, o que eu vou deixar, né? Então, não importa que a gente se vai entregar o projeto concluído ou não. O que importa é que você esteja nele. Se ainda acreditamos que vamos ter outra oportunidade depois, a gente continua depois, né? Mas a gente tem que traçar esse lugar. E aí, a gente já saiu da zona de conforto, a gente já se conheceu, já viu que tá travando, já viramos uma chavinha, já estamos otimizando o tempo, já traçamos para onde nós vamos. E como a gente começa? A gente começa nos pequenos gestos. Não vai querer sair de onde você está hoje e virar a Madre Teresa de Calcutá, que deixou um legado gigantesco, né? Que a gente não vai conseguir, a gente só vai ficar frustrado, né? Começa nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, né? É, tem alguns livros de motivação que ele fala, comece arrumando sua cama. Primeira coisa, você levanta, arruma sua cama. É uma coisa tão simples. Mas na hora que você olhar para ela, você fala, nossa, eu consegui. Eu acordei e arrumei. Tá ali, tá arrumada. Se eu conseguir acordar e arrumar minha cama, eu consigo fazer qualquer coisa hoje. Né? Porque a hora que você levanta é a hora mais difícil. Você tá com preguiça, tá com sono, você tem um monte de coisa para fazer, você tem que ir pro trabalho, você tem que ir pra escola. Mas não, levantei, fui lá, arrumei minha cama, tá ali arrumadinha, então agora eu vou fazer outra coisa, vou fazer outra coisa. Então comece com pequenas coisas. Não vai querer fazer uma coisa, não, eu vou agora mudar minha cidade inteira. Eu vou fazer um projeto que eu vou salvar todo mundo, né? Além de ser uma coisa que você vai demorar para ver o resultado, né? Pode ser que não aconteça, pode ser que se torne algo frustrante e você fala, não consigo, não vai dar, melhor eu nem fazer. Agora se você começa, não. Eu vou começar arrumando aqui a frente da calçada da minha casa. Vou varrer só esse pedacinho aqui para não ficar esse monte de folha que depois vai para os vizinhos, tá? Vou começar por aqui. Olha, acho que eu vou começar por aqui, vou falar pro meu vizinho fazer também. E aí a gente faz junto, a gente conversa, eu conheço meu vizinho porque eu nem sei o nome dele direito, eu nem sei o que ele faz da vida. E aos pouquinhos a gente vai criando hábitos e vai criando novas formas de viver, né? Isso levando a gente lá naquela direção, né? A gente traçou o objetivo, então o que eu vou fazendo de pequenas coisas que vão me levando para esse objetivo? Começamos, estamos fazendo. A última coisa, o que a gente precisa para continuar no caminho? E aí essa dica o Emmanuel já deu para o Chico e já passou para a gente. Aí vem a disciplina. Aí é disciplina, disciplina, disciplina. Porque se a gente traçou o objetivo, a gente começou, para a gente manter, para a gente continuar no caminho, é só com disciplina, né? E disciplina não é uma coisa que disciplina é ser constante, né? O nosso constante nem sempre vai ser lá no alto. Às vezes o nosso constante, um dia a gente faz mais, outro dia a gente faz menos, outro dia a gente faz mais de novo, outro dia a gente tá mais ou menos. Isso também é ser constante. Constante não é só a pessoa que todo dia faz o seu melhor 100%. Constante também um dia faz 80, outro dia faz 30, outro dia faz 90. Isso também é ser constante, né? Porque a vida muda o tempo todo. Então, às vezes a gente até traça ali um caminho, só que a vida vem, dá uns 360, dá uns 180, a gente vira tudo, muda tudo, e a gente tem que traçar um novo caminho. Então, mesmo que a gente mantenha o caminho, mas as circunstâncias mudam. Às vezes a gente muda de cidade, muda de emprego, muda de casa, e a gente precisa se reorganizar, a gente precisa mudar junto, né? A gente tem que ter essa flexibilidade, essa maleabilidade de poder mudar também as nossas rotas. A gente não pode ficar fixo. É mais uma vez a gente voltar naquelas crenças, sabe? De que eu cresci assim, eu não posso mudar, eu aprendi desse jeito, só é desse jeito, né? As coisas não são assim, né? As coisas estão
sempre mudando, o mundo está mudando, a ciência está evoluindo, a medicina está evoluindo, a informática está tudo evoluindo, né? Então a gente precisa acompanhar e respeitar nosso tempo. A gente vai acompanhar, mas vai acompanhar no nosso tempo, né? Ah, o Thiago, a informática vai. Eu não vou acompanhar ele nunca. Ele vai lá na frente. Então a gente tem que ir no nosso tempo, né? A gente tem que ir caminhando, tem que ir mudando, mas no nosso tempo. E para fechar, eu vou ler aqui Palavras de Vida Eterna do Emmanuel, o capítulo Adoração e Fraternidade. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. No livro de João, capítulo 4, versículo 21. Construirás santuários, primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com mestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele, com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele, em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta. Um simples pai de família, no campo da humanidade perfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, compreendendo a dedicação, se empenham no agradecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desdistosos, é que, de fato, honraremos a bênção de nosso Pai. Né? Aqui não está desmerecendo o trabalho, não está desmerecendo a gente fazer poemas sobre Deus, a gente fazer cultos, a gente fazer palestras, a gente mostrar toda a grandeza, né, toda a magnificência de Deus, mas não adianta a gente fazer tudo isso, né, se a gente não está fazendo isso para alguém, não está fazendo isso para o próximo, né. Então, espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho a refletir sobre o legado que vocês querem deixar aqui, nesse mundo, deixar na carne depois que partimos daqui. E agora vamos fechar nossos olhos, vamos agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje, de estar nessa encarnação, de poder aprender, de poder evoluir, que possamos levar esse aprendizado para a nossa trajetória e que possamos ser sempre amparados pela espiritualidade, por esses seres que já passaram por aqui, que já nos ensinaram tanta coisa. E principalmente, que além de ser amparados pelo nosso Mestre Jesus, que possamos almejar a ser a cada dia mais parecido com Ele, que possamos na nossa essência
ser a cada dia mais parecidos com Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.